Desde moleque eu sempre quis ter um Uno R. Quando eu era pequeno eu lembro que eu tinha um pôster de uma revista com um Uno 1.5R fazendo uma curva em 3 rodas e aquilo sempre me marcou muito. Somado a isso, o fato do meu pai e do meu tio sempre terem trabalhado em concessionárias Fiat. Quando eu era pequeno eu ficava andando no meio daqueles carros, conhecendo os lançamentos e coisas assim. Isso cresceu essa paixão em cima de mim. E sempre que eu visitava eles no trabalho, o carro que sempre me chamava mais atenção eram os Unos. Porque eu gosto muito do desenho dele, eu acho que é um carro muito charmoso. Um carro que o Joe Diário acertou a mão. E eu sempre gostei especialmente dessa frente aqui. E eu sempre quis ter um R, mas com essa frente. Como esse ano aqui foi o único ano que saiu esse motor 1.6 com essa frente, era um carro bem difícil de achar, 12 anos atrás quando eu comprei ele. Mas consegui, ele tá aí. Achei um cara vendendo ele, era um carro que ele era o terceiro dono basicamente, sempre tinha sido da mesma família. E eu salvei esse carro aqui de um futuro meio incerto, porque ele tinha pintado o teto com nuguete, o forro interno do carro, as lanternas tinha pintado com color gin. Ele não gostava muito do carro, tinha colocado à venda. Eu vi a oportunidade, eu vi o carro vendendo, chamou minha atenção na hora. E depois de namorar um pouco o carro, conhecer o carro, andar no carro, fui e voltei lá no trabalho do cara uns dias seguidos e aí a gente fechou o negócio e estão aí. Tá 12 anos comigo e logicamente, quando eu comprei ele não era assim. Eu tava com o carro numa avenida aqui em São Paulo, era de madrugada, eu tava na faixa da esquerda, eu lembro até hoje, tinha um cara andando na faixa do meio. E o cara tava muito devagar, tava quase parando o carro, assim. E a hora que eu fui passar por ele no fluxo da avenida que eu tava no meu caminho, ele basicamente jogou o carro em cima de mim. Pra eu não porrar na traseira dele, pra eu não bater nele, eu peguei, desviei e o carro acabou subindo na calçada e ia causando estrago na suspensão. O carro já era baixo, amassou para-lama, quebrou para-choque. E depois disso eu acabei ficando bem desanimado, porque era um carro que eu já tinha gastado um bom dinheiro e era um carro que eu já tinha um apego muito grande. E eu acabei encostando o carro e decidido a só remontar ele quando eu pudesse fazer ele todo do meu jeito. E nessa brincadeira foram quase 6 anos, juntando peça, comprando coisas de fora do país, peças que tem lá fora que não tem aqui, peças de acabamento e coisas assim. E juntando tudo dentro do meu quarto, na garagem da minha casa, deixando minha mãe louca. E foi isso, cara. Depois de que eu consegui juntar o quebra-cabeças, era só montar. Aí levei numa oficina, nesse meio tempo o carro ficou lá, a gente lixou a pintura até a lata, deixou só o monobloco do carro. E ele ficou quase 3 anos nessa oficina. Aquela velha história do cara, eu vou mexer quando eu puder. E acabou gerando muitos conflitos, muitas brigas nessa oficina, bate-boca. E eu acabei tirando o carro de lá antes mesmo dele terminar. E eu peguei e terminei esse carro na minha casa com meu pai, que me ajudou a montar ele desde o zero praticamente. A gente remontou o carro na minha garagem. Muito sangue, suor e lágrimas. E foi isso, é um carro que eu tenho um carinho muito grande, não pretendo me desfazer. E futuramente quero continuar fazendo upgrades nele, deixando com a minha cara. Uma das coisas mais legais do seu carro, e que me lembra também o Voyage do Luciano Gonzalez que a gente fez, é essa questão de ser um carro que é basicamente original, mas que tem uns temperos seus, né? Uma coisa que fica dentro do universo da marca, mas que tem uma personalidade única, né? E olhando por fora a gente já vê muita coisa bacana no carro, mas lá dentro a gente tem uma surpresinha que não tem como, né? É meio difícil, né, de achar. Vamos lá. É o Uno Turbo europeu, é isso? Esse painel ele veio da Itália e era opcional no Uno Turbo italiano. Mesmo lá é um opcional bem raro, por assim dizer. O original dele é analógico? Original analógico. É de ponteiro. Nossa, isso é muito anos 80, né? Sim, totalmente anos 80. Cara, e mesmo lá, como eu te falei, mesmo lá é bem raro e o pessoal é um must, assim, sabe? Sim. É um detalhe que dá, acho que, tipo,
carro dos anos 80, então, puxa, eu acho que caiu muito bem, cara. Sim. Caiu muito bem e é um diferencial, né? Então, sem a menor dúvida. E aí me explica, a gente tem algumas instrumentações auxiliares ali, né? Isso. Tem pressão e temperatura de óleo, é isso? Sim, tem a pressão de óleo, que já é original nos R's, Isso é só que é muito legal. ponteiro, então tive que só colocar o painel, fazer a ligação. E tem a temperatura do óleo, do motor também. Fora a pressão do turbo, que no meu caso, a gente não tem usa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à ligação, a parte elétrica, chicote, foi muito complicado? Olha, não foi fácil, mas nada que uma tarde com Coca-Cola, rock and roll e um amigo me ajudando, que a gente... E um multímetro, né? Muito importante pra gente conseguir fazer Mas funcionar. vocês fizeram em um dia? Foi no dia. Então não foi tão... Basicamente, algumas funções, quando você coloca o chicote, já funcionam de cara. Outras, a gente teve que descobrir qual fio que era e coisa assim. Entendi. Mas tá aí, funciona tudo. Puta, maravilha. Dá um toque único no carro, Sim, com né? certeza. E aí, o que mais que a gente tem aí de diferente em relação ao 1.6R original? Bem, tem o Monster da Orlan Robert, que eu coloquei. Argentino, Rapaz, né? argentino. Aliás, fica perfeitamente dentro do contexto, Exatamente, né? o motor Severo, argentino e né? tal, Assim. E, bem, eu fiz algumas mudanças aqui no interior. Tem o leitor da sonda lambda que eu uso para acertar o motor. E me diz uma coisa, os carros brasileiros dos anos 80, especialmente séries especiais, séries esportivas, praticamente é sempre muito difícil, né? Sim. De encontrar peças sobressalentes. A parte dos bancos, por exemplo, isso é único, né? Se rasgar, Sim, ali, se já rasgar, era, né? já era. Eu Entendi. fiz toda essa tapeçaria aqui, tudo isso daqui, ele é novo, né? Basicamente. O tecido, a gente achou um tecido igual ao original, o veludo cinza. É bom que ele não tem textura, né? Simplifica um pouco a vida, Exatamente. né? Na hora de achar Então mais o foi só meio. questão de achar um veludo de boa qualidade. Aham. E a parte do meio, a gente usou a mesma, que não estava ruim. Demos uma boa lavada, né, tal. E montamos aí e ficou bom, na minha opinião. Não, ficou ótimo. E essa manopla é de muscle car, né? E é uma manopla Tem de um muscle car. toquinho Isso. americano aí. Ela é da Hurst. Aham. E ela veio como Sidewinder for Mustang, alguma coisa assim. Aham. Então... Mas fica no contexto da cor do carro, né? Sim, eu sempre gostei. A pegada é boa, né? Sim, É bem sim. legal. Aliás, do Uno Eu tem gosto um daquela diâmetro meio manopla do Gol parecido. GT da bola de golfe, mas eu não vou colocar no Uno. Acho que o pessoal ia achar estranho, né? Então, pois é. Mas E ficou aí, legal. aqui fora a gente tem algumas... Olha, isso aqui é um segredinho aqui que o carro dele tem. Bom, e na parte de fora a gente tem algumas coisas, algumas sacadinhas, né? Podemos começar com a parte de rodas aí. O que a gente tem aí? Bem, são as rodas que todo mundo conhece como sendo do Uno Turbo. Tá. As minhas duas rodas dianteiras são do Uno Turbo. Tá. E as duas traseiras são do Tempra Turbo já, né? O offset delas são diferentes, apesar do pessoal não saber dessa manhã, mas é diferente o offset, joga a roda um pouco mais pra fora. Tá. Não pega em amortecedor, não pega em nada. E é uma dica que acho que é legal pra passar pra galera aí. Sim. O ruim é só achar duas rodas de cada jogo, mas dá pra achar. Fica complexo de montar, né, esse kit. E agora na parte da dianteira você não pôs espaçador nem nada, né? Não, Então, nem na trás tem espaçador, nenhum Sim, lugar. sim. É só o offset Isso, que exatamente. jogou um pouco mais pra fora, né? Tá. E diz uma coisa, a parte de suspensão, freio, vocês têm alguma coisa aí? Freio é freio do Palio 16 válvula, que tem uma pegada mais forte. A suspensão foi toda feita na Impacto, Tá. então tem amortecedores preparados, tem mola da Impacto, toda a parte de bucha de batente, coisa assim, é tudo de PU. Aham. Então assim, porque esse carro eu sempre quis fazer um track day com ele, coisas assim. Tá. E eu não queria um carro só baixo por estética, eu queria performance. Tá. Então eu cheguei lá e falei, eu quero o carro para track day e uso ocasional na rua. E a parte de motor, o que a gente tem aí? Eu sei que é um conjunto relativamente simples, mas bem saudável aí, né? Sim, tá bem saudável, é lógico Você quer abrir aí o capô? Vamos dar uma olhadinha, hein? Tem uma barrinha aqui, né? De a barra conexão do Uno pra dar uma- Turbo, isso, que une as duas torres para evitar torção, né? Melhora a dirigibilidade. Sim. Bem, aqui a gente tem um carburador, ao contrário do TLDF original. Esse aqui é um carburador que ele sempre foi de acionamento mecânico. Tá. Ele é um Weber 460 Bologna, é um carburador italiano que saiu lá nos primeiros 147 Rally. Caramba. Então é um carburador também meio raro. E a pegada Só saiu dele- nele aqui? Só saiu nele. Cara, tem é muito 460 dos Cortes R3, do Tempra, mas não é a mesma coisa. Aqueles têm um monte de válvula para ver lance de emissões. Sim, já uma esse é simples, recirculação, esse aqui né? é pegada... Entendi. Old school, né? Exatamente, é bem Pegada nos simples. 70. E você troca o giclês aqui por cima, troca difusor, é tudo muito simples de trabalhar com esse carburador.
consertou ele com a sonda que tem no escapamento, e só nessa mudança dele com o carburador, sem a sonda e com a sonda, eu ganhei quase 6 cavalos. Caramba. Então dá pra você trabalhar, tirar excesso, tal, Aspirado é isso, né? Você vai vendo só no detalhinho, exatamente. Né? Sim. E 6 cavalos pra você tirar num aspirado, cara, E com a sonda melhorou demais. A gente achava que o carro tava bom, mas depois viu que dava pra tirar muito mais. Cabeçote, o que a gente tem aí? Cabeçote, o Fernando Kifuri da Racer deu um talento pra mim, isso há muitos anos atrás. Ele tem mais taxa, esse carro é gasolina ainda. Ah, é gasolina? É gasolina. Tem válvulas de escape do 1.5R que são maiores que as do 1.6R. Tem duto polido, então assim, não é um cabeçote extremo, hardcore, não. Mas deu uma pegada melhor pro carro, o carro respira melhor, né? O carro ficou mais elástico, assim, a dirigibilidade do carro melhorou bastante. Você troca quanto, mais ou menos? Ah, num track day, cara, eu troco 6.500, por aí. Sim. Porque esse motor aqui, ele gira bastante, né? Um motorzinho bem legal. E você já levou o carro para pista algumas vezes, né? Sim, lá no começo, cara, com ele, em 2006, 2007, eu participava daquelas arrancadas que tinha Arthur Nogueira. Sim. E lá, tipo, poxa, na minha categoria eu fazia bonito, cara. Não passava vergonha, não. E depois de lá pra cá, depois que o carro ficou parado e voltou a andar, eu participei de track day em Interlagos. Mas para fazer um shakedown, ver se as coisas que a gente tinha montado tava tudo certinho. Não caía nada, né? Vem cá, Diego. Tem mais alguns detalhes aí mais sutis, né? Tem uns detalhinhos aí de carbono aí. Explica pra gente onde é que estão esses caras. Tem um amigo meu de Brasília, o Daniel. Ele mexe com peças de carbono, ele tem um Uno todo de carbono também. E ele é expert nessas peças. E numa conversa com ele, perguntei se tinha como a possibilidade da gente fazer. Ele falou, pô, lógico que tem, o que você quer, vamos pensar. E aí eu peguei e pedi para ele fazer umas peças em fibra de carbono para mim. Algumas pessoas olham e perguntam se é adesivo. Como é que você colocou adesivo tão certinho assim? É um detalhe muito sutil. E não é adesivo, é carbono mesmo. Que demais isso. Dá para ver a trança, né, da malha. A trama então toda. fiz as bases dos retrovisores. O aerofólio original do R, ele é de borracha. E esse daqui tá feito em carbono, maçaneta da porta, coisas assim. Eu acho que é um detalhezinho que não chama tanta atenção. Sim. Mas é aquele detalhe que você para, nossa, mas dá esse arremate, né? Uma coisa meio inesperada, assim, né? E o que mais que a gente tem de sutilezas aqui? A gente tem um panda ali na frente. Qual que é essa história? Na verdade, pela cor do carro, né? O pessoal começou, parece um panda e tal, parece um panda. O trueno italiano. Não, é mais ou menos isso. Aí começou a pegar, cara, aí ficou panda. É ótimo aí isso. Me deram esse adesivo, aí eu, vou colocar, aí, duvido. Aí, aí ficou legal, o pessoal vê, dá risada. Não, virou a assinatura do carro, né? E acho que combina, né? Ficou... E vem cá, e falando em adesivo, você me contou também uma história muito interessante a respeito do adesivo da própria lateral. Sim. Né? Esse adesivo aí, hoje em dia, original, não existe mais, né? Umas coisas que já se acabaram com o tempo. Descontinuado. Quem tinha usou ou jogou fora. Então, um amigo meu de Brasília, o Denis, ele achou isso numa concessionária, se não me engano era a última peça que existia no estoque de todo o Brasil. Ele comprou e passou pra mim, porque não servia, não era do modelo do Uno dele, que o Uno dele é uma outra faixa, ele é mais novo. E casou certinho, né? Tava precisando da faixa, a faixa original dele. Não, mas nesse carro eu acho que não tem muito mais o que mudar, eu não quero... perder o design original, a essência do carro. Não pode ser uma coisa pesadamente modificada. Exatamente. Né? Se fosse um Uno normal, um Mille ou alguma coisa assim, você tem mais liberdade, mas como já é um modelo raro, você não tem muito o que mexer. Você quer respeitar sem descaracterizar, exatamente. A essência do carro, ainda mais um modelo tão raro, né? Então, um ano só, né, de frente alta com... Motor 1.6, só 1990. Você tem uma ideia de quantas unidades foram fabricadas? Não faço, mas como a gente estava conversando, levando em consideração que, por exemplo, o Uno Turbo é raro e foi fabricado durante 3 anos, eu acho que esse aqui pode ser tão raro quanto, porque no final dos anos de 1990 já saiu o modelo 91 com a frente moderna, mais nova, então foi fabricando, por exemplo, vamos dizer que uns 9 meses, 10 meses de fabricação, esse modelo com esse motor.
Agora, com relação a números, é uma curiosidade, depois a gente podia procurar depois isso daí. Sem contar os que sobraram e o pessoal descaracterizou, né? Com o tempo, na época era batata. Sim. Saiu 91, cara, não, vou trocar. Troca a frente, sempre põe a assim, né? frente Não, alta. quero ficar mais bonito, mais moderno e tal. Sim. É bem E difícil. não né? é fácil fazer isso, então não sobraram muitos. É uma pena, né? Felizmente. Bem, cara, eu sou fundador e criador do Clube do Uno Brasil, que existe desde 2006. Nós temos um fórum, tem mais de 12 mil membros e tal. É legal, é bem bacana. Ela tem bastante dica, bastante macete, tutorial. O pessoal consegue apresentar seu carro. E putz, realmente é uma família, cara. Todo mundo se ajuda. Tem membros do Brasil todo, tem membros até de fora. E o pessoal que gosta da família Uno em geral pode acessar, cara. clubedonobrasil.com.br. Tem nossa fanpage no Facebook também, Clube do Uno Brasil Oficial. É legal.